Bom dia, meus consagrados. Está começando nesta manhã de segunda-feira mais um Café das Letras. Eu sou João Monarca e estou aqui com toda a nossa equipe. Pedro Verde, Pedro Harry, Bruno Bike, Clara, Aleph e Alefudo. Hoje o programa é especial, porque hoje iremos adentrar no universo de Monteiro Lobato, sem dúvidas um grande escritor que marcou a infância de diversas pessoas. O livro em questão é Cidades Mortas. Então, sem mais enrolação, Verde, faça suas considerações. O livro se passa numa pequena cidade do Vale do Paraíba, na transição entre o século XIX e o século XX, tendo suas histórias ambientadas entre os períodos conhecidos como Segundo Reinado e República Velha. Para entendermos o que se passa no livro e as críticas feitas por Monteiro Lobato, precisamos ter em mente que nesse momento o Brasil havia passado por uma fase de enorme exploração em relação ao café. Esse produto chegou ao Brasil primeiramente na Baixada Fluminense, sem finalidades mercadológicas, mas como uma planta ornamental. Com o passar do tempo, o café passou a ser visto como uma mercadoria, e o Brasil tornou-se o maior exportador de café do mundo, sendo o grande motor do desenvolvimento da região sudeste por muito tempo, incentivando a construção de ferrovias e impulsionando a urbanização. A produção cafeira teve seu início no Vale do Paraíba, local em que é ambientado o livro. Porém, devido à mentalidade tradicional e atrasada dos grãos de café locais, a falta de investimento em tecnologia, ao uso de mão de obra escrava e esgotamento do solo, acabou perdendo importância e o centro de produção de café foi transferido para a região do Oeste Paulista. É inquestionável o atraso da região, pois pode-se observar sua dependência, por exemplo, em relação à mão de obra escrava, ainda que essa estivesse fadada ao seu fim desde 1845, quando começaram a ser colocadas em prática leis abolicionistas no Brasil. A primeira, que não é brasileira, foi a Bill Aberdeen, que dizia que caso algum navio fosse pego traficando escravos, poderia ser capturado e o comandante do navio seria julgado pela corte inglesa. Logo em seguida, 5 anos depois, foi lançada a Lei Eusébio de Queiroz, a qual determinava o fim do tráfico de escravos no Brasil. É importante ressaltar que essa lei foi responsável pelo aumento do preço dos escravos no Brasil, fomentando dessa forma uma política oficial do governo brasileiro em fazer uma propaganda do próprio Brasil, na tentativa de chamar imigrantes que pudessem ocupar o lugar desses escravos. Em contraponto ao Vale do Paraíba, temos o Oeste Paulista, que estava com sua produção de café a todo vapor. Isso porque os barões desse lugar buscavam investir seus capitais em tecnologias capazes de otimizar sua produção e diminuir o esgotamento do solo, e, principalmente, por se adaptarem ao processo do fim da escravidão e começarem a utilizar mão de obra assalariada e imigrante no lugar dos escravos. Devido à diminuição de popularidade de Dom Pedro II, no dia 15 de novembro de 1889, na Praça da República, Rio de Janeiro, foi executado pelo exército um golpe que colocou o Marechal Deodoro da Fonseca como governador provisório do Brasil, que deixara de ser um império e passou a ser uma república. Nesse momento, tem-se o início da República Velha, a qual é dividida em dois outros períodos, a República da Espada e a República Oligárquica. Num primeiro momento, o Brasil, sob o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca, só duraria 2 anos para que a Assembleia Constituinte pudesse criar uma nova Constituição. O Brasil já passava por algumas mudanças, como a laicização do Estado, a substituição dos símbolos da monarquia por símbolos republicanos, a transformação das províncias em estados, o casamento civil e a implantação da política de encilhamento, a qual afundou o Brasil numa crise que duraria por mais ou menos 20 anos. No ano de 1891, no dia 15 de novembro, foi lançada a segunda Constituição Brasileira, sendo a primeira republicana, que previa, dentre outras coisas, que o primeiro presidente brasileiro não seria eleito pelo povo, e sim pela Assembleia, mostrando o começo de uma frágil, ou pelo menos estranha, república. Em sua primeira eleição, Marechal Deodoro da Fonseca enfrentou Prudente de Moraes, cafeicultor do Oeste Paulista, que trazia em sua chapa o Marechal Floriano Peixoto como vice. Deodoro saiu vitorioso dessa eleição indireta, pelo fato de ameaçar o Congresso, forçando a Assembleia a votar nele. Porém, o vice que foi eleito foi Floriano Peixoto. Seu pequeno governo, de apenas 9 meses, foi extremamente autoritário e por isso sofreu com a reação da revolta da Primeira Armada. Devido à pressão econômica e política, Deodoro renuncia em 23 de novembro de 1891. Segundo a Constituição, Floriano Peixoto, vice-presidente, só poderia assumir a presidência caso o presidente anterior tivesse permanecido ao menos 2 anos no poder, o que não ocorreu. Então deveria ser convocada uma nova eleição, que também não aconteceu, e Floriano Peixoto se colocou como presidente e ficou conhecido como Marechal de Ferro. Por ter terminado o mandato de Deodoro, ele é considerado como consolidador da República como forma de governo no Brasil. No ano de 1894, deu-se início da República Oligárquica, com a eleição de Prudente de Moraes.
Esse período da República foi caracterizado pelo domínio das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, dois grandes produtores de café com muita influência sobre os eleitores, pois eram os estados mais desenvolvidos e com maior número de eleitores. Foram 36 anos de revezamento entre os dois no poder, excluindo os outros estados, as chamadas oligarquias dissidentes. Esse período também foi marcado pelo coronelismo e pelas políticas dos governantes. Vale também a ressalva a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, que durou entre os anos de 1914 e 1918, que coincidiram com os do governo de Venceslau Braz, onde o Brasil participou apenas de maneira humanitária, do lado da Tríplice Entente, enviando produtos industrializados, médicos e enfermeiros. Antes da guerra, o Brasil tinha que comprar produtos industrializados, ou da Europa ou dos Estados Unidos. Porém, devido à guerra, esses países passaram a voltar suas atenções apenas às indústrias bélicas, forçando o Brasil a produzir seus próprios produtos industrializados. Surgem então, no Brasil, as indústrias de substituição das importações. É realmente incrível como Monteiro Lobato abraça o contexto histórico que viveu para escrever suas obras. Agora, falando um pouco do próprio Lobato, ele foi um homem nascido em 18 de abril de 1882 e é considerado um homem de fortes convicções. Foi alfabetizado pela própria mãe e ainda cedo tomou gosto pela leitura. E desde menino já causava polêmica quando, por exemplo, não aceitou receber sua primeira comunhão. E, bom, com 13 anos já foi para São Paulo estudar no Instituto de Ciências e Letras e mais tarde ingressou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. O seu discurso de formatura novamente gerou problemas quando diversos professores abandonaram a sala enquanto ele discursava. Depois de formado, retornou a Taubaté, onde assumiu um cargo na promotoria pública. E embora tenha tido uma ótima carreira acadêmica e uma reputação literária maior ainda, Monteiro Lobato também foi um homem que até hoje é questionado, acusado de diversas coisas como racista e sexista. Muitos tentam deslegitimar toda a sua obra devido a esses fatos. Entretanto, levando em consideração o contexto histórico do período em que viveu, sua mentalidade pode ser justificada, não aceitada, mas justificada. E hoje, com maior clareza, pode ser lida de forma mais profunda e analítica. Ou seja, não necessariamente precisamos desconsiderar o que ele escreveu, mas ler com outros olhos. Oi gente, aqui é a Clara e eu vou falar algumas análises para vocês de alguns dos contos que aparecem no livro. Bom, a temática geral dos contos, como o próprio título do livro explicita, se baseia no retrato das chamadas cidades mortas de um Brasil decadente do século XX, no marasmo, na falta de acontecimentos relevantes ou interessantes. O nada que assombra a realidade dessas cidades são sulistas da região do Vale do Paraíba e que sofriam com o abandono econômico e cultural desde o final do século XIX, quando o centro de produção cafeeira se deslocou para o oeste paulista e, consequentemente, levou o abastecimento econômico junto consigo. O texto Café Café retrata um velho major cafeicultor que sofre diante da baixa no preço do café que vendia, mas que mantinha altas esperanças de que seu lucro voltaria a ser muito alto. Contudo, a situação só se agrava. O preço cai cada vez mais e o major continua insistindo em manter a produção como estava e se recusa a diminuir a plantação. Ele leva isso a tal ponto que suas economias estão esgotadas, ele próprio enlouqueceu, todos os funcionários foram embora, tá magro, doente, endividado, a fazenda já teve uma fração vendida por conta do seu débito, mas ele só consegue pensar em como o café ainda voltaria aos seus bons tempos. Há ainda outro conto chamado Um Homem de Consciência, que conta a história de João Teodoro, que é um homem muito simples e que não tinha o mínimo valor por si próprio. Ele vivia na cidade de Itaoca e observa com muito pesar a sua cidade definhar por conta de seu abandono. Em meio ao dilema entre ficar na cidade que tanto ama ou ir embora procurar uma vida melhor em outro lugar, ele decide que precisaria de algo que provaria a ele que Itaoca não tinha mais solução. Esse fato acontece quando ele é proclamado delegado da região, que era um cargo importantíssimo. Ele sai de Itaoca dizendo: "Lugar em que João Teodoro é delegado, eu não fico." Bom, ambos os trechos do livro explicitam em seus enredos a falta de importância que esses lugares assumiram, fazendo uma contraposição ao que seriam seus bons tempos. No passado, as cidades possuíam importância econômica, mas era apenas econômica. Dessa forma, quando o polo de produção cafeeira se desloca para o oeste paulista, essas cidades deixam de fazer diferença e não recebem mais nenhuma atenção. E a partir desse momento, o caminho é uma descida. Coisas como médicos, escolas, professores e até mesmo circos de cavalinhos passam a abandonar o local, não frequentam mais, até que ele exista somente para a população.
Essa situação, no entanto, não necessariamente fica clara para os moradores. No texto O Espião Alemão, Lobato explora também o lado da polarização política que ocorria no mundo e as guerras, quando um suposto espião alemão é visto andando pela cidade de Itaoca, que é a mesma de João Teodoro. Isso gera uma mobilização geral entre a população. Todos assumem intenso patriotismo, todos querem proteger o Brasil e a República dos inimigos. No final, o espião alemão era na verdade um cidadão inglês, e o coronel José Pedro, que é quem recebe a notícia e é responsável pela regência política da cidade, diz às pessoas apenas: o caso é mais grave do que supus, sou obrigado a guardar reserva. Altos segredos do Estado, vocês compreendem. É bem interessante a reação do coronel diante do telegrama que explicava que na verdade ocorrera um mal-entendido. As pessoas entram em euforia a partir do momento em que a guerra é anunciada. Dessa forma, a região, que antes era pacata e sem graça, com sempre os mesmos acontecimentos, a mesma rotina, finalmente possui algo com que se entreter, mesmo que esse algo seja a guerra. Essa realidade faz com que o coronel omita a verdade, porque ele não quer que essa animação suma. Isso denuncia o quão grave era a situação dessas pessoas, que se sentiam tão insignificantes na maior parte do tempo que não se podia imaginar o que aconteceria com todos quando descobrissem que o maior acontecimento da cidade nos últimos anos fosse um grotesco incidente. E essa expressão é utilizada no telegrama. Desse modo, mesmo sem que utilize o termo, Lobato nos conta e mostra em toda a decorrência da obra o que é uma cidade morta. Que é essa cidade esquecida, sem mais nenhum valor, aquelas em que tudo foi e nada é, onde o progresso é nômade e sujeito a paralisias súbitas, em que a uberdade nativa do solo é o valor que o condiciona, onde existem apenas os palácios mortos da cidade morta. Nem sempre, no entanto, o autor trata isso apenas de maneira ríspida. No conto Vidinha Ociosa, Lobato diz: um coronel inglês suicidou-se, tired of buttoning and unbuttoning, cansado de abotoar e desabotoar a farda. A vida em Oblivion é um perpétuo buttoning and unbuttoning que não se desfecha no suicídio. Essa frase exemplifica bem a mesmice com que viviam as pessoas. Há também, nesse mesmo conto, uma intensa crítica do autor à romantização da pobreza, ao falar sobre um autor que morava na cidade, que poetizava sobre ela, onde se diz: Bernardo falsifica o nosso mato. Onde toda a gente vê carrapatos, pernilongos e espinhos, Bernardo aponta doçuras, insetos maviosos, flores olentes. Bernardo mente. Essa crítica ao modelo de escrita romantista feito por Monteiro mostra qual era realmente a intenção de Lobato ao escrever o livro, que era justamente denunciar a situação dessas cidades, sem qualquer filtro de realidade ou eufemismo. Ele estava pronto para expor a precariedade da vida das pessoas. Outra crítica, também muito forte, feita por Lobato, aparece no conto A Vida em Oblivion, e chama bastante atenção. Essa crítica é pela escassez cultural que a população sofre. No caso, ela é exemplificada pelos únicos 3 livros que a cidade possui, e que a maioria das pessoas letradas leu. Assim que uma pessoa acabava a leitura, era quase que tradição que escrevesse se gostou ou não do livro e deixasse suas iniciais no final. Nesses, estavam várias e várias gerações de Oblivion, eternizadas em suas páginas. O conto finaliza-se com a seguinte frase: essa trindade impressa bastava à educação literária da cidade. Feliz cidade! Se há de temer o homem que só conhece um livro, a cidade que só conhece 3 é de venerar. Veneração, entretanto, que não virá, porque o mundo desconhece totalmente a pobrezinha da Oblivion. Uma característica comum em certos contos é que há alguns personagens que manifestam um espírito saudosista pelas férteis épocas passadas, já que, como foi dito anteriormente, a região como um todo estava em decadência. Por exemplo, no conto Cavalinhos, o personagem Lauro fala de sua experiência com o circo de cavalinhos na infância e como este era glorioso e esplêndido. Entretanto, anos depois, sua prima vem convidá-lo com muita animação para ir assistir, e ele prefere recusar, visto que para ela o circo é uma novidade, mas para ele não há ânimo nenhum em assistir às apresentações, ou seja, aquilo se tornou algo trivial para Lauro. Este fato é evidenciado por uma frase que é dita por ele no final do conto, que é: o encanto de tudo aquilo, porém, estava morto. Tanto é certo que a beleza das coisas não reside nelas, senão na gente. Há também um ponto interessante para ser mencionado. No conto O Resto de Onça, Monteiro Lobato faz uma menção a Alberto de Oliveira, que é um parnasiano do século XIX, buscando criticar explicitamente o movimento literário como um todo e a Academia de Letras.
apresentando duas características comuns dos pré-modernistas, que é a preferência pela linguagem coloquial e o rompimento com o academicismo. Para complementar sua crítica, ele mostra como é possível fazer com que a anedota de um caçador seja transformada em um conto autêntico através da adição de uma forma literária e um caráter descritivo, sem a necessidade de utilizar uma linguagem requintada. Outra característica do movimento pré-modernista notória no texto de Monteiro Lobato é a crítica aos problemas sociais, que pode ser encontrada no conto A Cruz de Ouro. Neste é apresentada uma conversa entre dois coronéis sobre as novidades de suas vidas. Um deles tem uma filha que pretende se casar com José de Paula, um homem que é descrito como pobre, mas de boa moralidade. Todavia, outro coronel conta a história sobre o primo de José, que teria dado o convite de uma festa nobre para a Cruz de Ouro, uma prostituta, e portanto a moralidade da família do rapaz não seria tão boa quanto o pai da noiva achava. Na noite desse mesmo dia, um dos coronéis foi visitar a Cruz de Ouro para marcar um encontro, porém descobre que o horário já está cheio e que uma das pessoas que está na agenda dela é o outro coronel. Compreende-se, portanto, que o conto apresenta o falso moralismo e as quebras das relações familiares existentes no período. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Aleph e eu vou falar um pouco sobre 3 textos do livro Cidades Mortas, do Monteiro Lobato. Então, pode-se dizer que um ponto comum entre esses 3 textos que eu vou comentar agora é o posicionamento contrário do autor ao estilo de vida pacato dos habitantes da região do Vale do Paraíba. Mais que isso, também é uma forma de escrita acadêmica presente nos 3 textos, que nos mostra que dificilmente o Monteiro estava escrevendo essas crônicas para os seus conterrâneos. Entretanto, ele faz uso também de algumas expressões locais, de tal forma que a sua obra se comporta como um retrato dessa sociedade da qual ele estava falando. Abre aspas para o Lobato. O silêncio e a oblivion é como o frio das regiões árticas, uma permanente. Não se compreende a segunda sem o primeiro. Ele a completa, ela o define. Esse trecho, que foi retirado do texto Os Perturbadores do Silêncio, escrito em 1908, mostra a apatia e a melancolia sofrida pela região do Vale após o ciclo econômico do café migrar para o oeste paulista. Nele, o autor expõe aos leitores o modo como os habitantes de Areias, município de São Paulo, que faz fronteira com o estado do Rio de Janeiro, e define que os tais perturbadores do silêncio seriam o soar do sino da igreja, o fim das aulas, o carrinho da câmara e elementos desse gênero, que tiram o oblivion do seu estado natural e incomodam principalmente os moradores mais idosos. Outro texto que adere a essa visão da crítica à vida pacata é Vidinhas Ociosas, que foi escrito em 1909, que, como diz, não retrata mais a vida em oblivion em si, assim as vidas que estão na cidade. As vidas preguiçosas, sem ocupação, sem rumo, e o quanto essas pessoas não têm nem interesse em mudar de vida. Na passagem A Enxada e Parafuso, conta-se a transição da tecnologia de campainha do teatro municipal. Antes, a campainha do teatro funcionava como uma enxada que, ao bater na cabeça de um parafuso, soava como a própria campainha. Certo dia, um mambembe, isso é, um grupo de teatro ambulante, substitui essa enxada por 3 pancadas no assoalho do teatro, afirmando que essa tecnologia era a última moda em Paris, que era o centro cultural da humanidade na época. E, depois de muita discussão, o major levanta o tom de voz e diz: "Mas isso aqui não é Paris", negando uma possível evolução do município. Ainda há um recorte de Júri na Roça, também escrito em 1909, que reafirma o posicionamento do autor. Abre aspas de novo. A grande preocupação de todos é matar o tempo. Matam-no os homens, pitando cigarrões, e as mulheres, gestando a prole enfermiça. E assim, escorregam-se para o nirvana os dias, os meses, os anos, como lesmas de Cronos, deixando nas memórias um rastilho dúbio que rapidamente se extingue. Aqui, Monteiro Lobato critica o excesso de tempo livre desperdiçado pelos cidadãos da região. E é interessante como que resgata da mitologia grega a figura de Cronos. Na mitologia romana, Saturno, né? O titã do tempo e pai dos deuses do Olimpo. E afirma que pelo estilo monótono de vida, os meses, os dias e os anos em Oblivion eram tão rápidos quanto lesmas cruzando um jardim. É isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês e vamos continuar com o trabalho e os demais integrantes do grupo.
E aí pessoal, aqui é o Lucas falando e eu vou falar um pouco sobre o conto O Luizeiro Agrícola. Nessa história tem o personagem Cinzenando Capistrano, que é um poeta parnasiano fracassado e que tenta uma carreira como inspetor agrícola, sendo enviado para uma cidade no interior. Após se apresentar no Ministério da Agricultura, é incumbido de escrever um relatório. Escolhe-se como tese a beldroega e seu uso na culinária brasileira. Após 2 anos, conclui-se o seu trabalho. Leva-o para o Ministério da Agricultura. Esse faz pouco caso e o manda incinerar o seu relatório no forno da Casa da Moeda. Após 6 meses, há mudança de ministros. O novo ministro, sendo mais inteligente do que o seu antecessor, propõe que o modelo de monocultura seja substituído pelo de policultura. Cinzenando seria o responsável pela modernização de seu distrito. Então promove um curso prático no qual não comparece nenhum agricultor, apenas as pessoas comuns da cidade. Meses mais tarde, todas as culturas plantadas durante o curso não florescem. Porém, Capistrano escreve um relatório de 500 páginas para o Ministério sobre as maravilhas da policultura. Nesse texto, Monteiro Lobato critica a velha elite cafeicultora do Vale do Paraíba, decadente pela falta de racionalidade no trato com as lavouras. Como podemos notar no trecho, aquela gente que ainda vivia em pleno período da Pedra Lascada do café, tendo em vista que Pedra Lascada refere-se ao primeiro período da pré-história, que também pode ser denominado Paleolítico, onde não haviam técnicas bem desenvolvidas para a fabricação de ferramentas. No contexto agrícola, seria a utilização do modelo de plantation, que se tem a monocultura, os latifúndios e o baixo grau de mecanização. Como solução disso, o personagem Capistrano tenta levar para uma dessas cidades máquinas agrícolas movidas por animais e um novo modelo agrícola. Outra crítica de Monteiro Lobato seria sobre a ineficiência do governo e seus funcionários, uma vez que no texto, o Ministério da Agricultura só serviria para a produção de relatórios insignificantes e posteriormente a sua queima, se ao menos tentar resolver de fato o problema da agricultura da região do Vale do Paraíba. Com a mudança de ministros, há a tentativa de solucionar esse problema com a modernização e a policultura. Porém, novamente, o governo falha, pois o solo e o clima não eram favoráveis para esse modelo. No entanto, o Capistrano mente em seu relatório, dizendo que as plantações teriam tido sucesso, reforçando a hipocrisia e ineficiência do governo. Certo, galera, o Bruno falando aqui agora, e eu vou abordar com vocês o texto Yans Enuyu, do Cidades Mortas. Esse texto ele tá com o título em francês, então muito provavelmente a minha pronúncia não tá certa, mas a tradução significa pessoas chatas. E nesse texto o Monteiro Lobato ele vai fazer uma crítica muito explícita ao cientificismo, mas a uma parte específica do cientificismo que é a explicação chata, que é aquela coisa do professor, do palestrante, do explicador, que expõe as informações de uma maneira muito maçante, de uma maneira muito monótona, de uma maneira que dá sono. Então as pessoas que estão ouvindo, por mais que estejam recebendo tantas informações, elas não conseguem absorver tudo aquilo, porque tudo aquilo está sendo apresentado de uma maneira muito monótona, de uma maneira muito chata. E essa crítica do Monteiro Lobato ela vai ser feita através de um conto e de logo em seguida um texto que vai colocar essa crítica de uma maneira muito explícita. Nesse conto, que é narrado em primeira pessoa, e a personagem é o narrador e o amigo dele, né, as personagens principais. Então, e eles são convidados para irem a uma exposição. Eles são convidados a irem a uma exposição sobre a história da Terra. Então vai falar lá dos fósseis, vai falar do período pré-histórico, enfim. E aí o Lino ele tá muito animado para ir para essa exposição, enquanto o narrador tá meio pé atrás. Ele acha que essa exposição ela vai estar cheia de Yans Enuyu, ou seja, vai estar cheia de pessoas chatas, né? Mas enfim, depois de muito convencer, o Lino consegue que o narrador vá para a exposição. E chegando lá, eles ficam meio acanhados,
porque é um lugar muito luxuoso, é um lugar que só tem pessoas intelectuais, assim, aquele lugar com muito garbo mesmo, né? E então tem lá o fisiopsicopatologista, tem o pomólogo, tem os doutores, só a nata da sociedade intelectual tava lá. Mas enfim, eles se acomodam nos lugares deles, esperando o palestrante chegar. E o palestrante chega, ele é um homem roliço, é um homem careca, burguês, e cheio de conhecimento, e que, tá muito animado para fazer aquela exposição, né, para apresentar tudo sobre a história da Terra. E aí ele começa a fala da rocha gnais, e fala da rocha Mikashita, e aí fala do gnais, da Mikashita, e aí depois vai falar lá das trilobitas e das amonitas, e aí fala de ita e de bita, e de ita e de bita. E, bom, rapidamente as pessoas começam a bocejar, a ficarem com sono, a quererem ir embora, até o próprio palestrante, que antes tinha começado com tanta fervorosidade para fazer aquela apresentação, parecia que ele mesmo estava com sono agora. Enquanto isso, o Lino, ele tá observando um casal que acabou de chegar naquela exposição, e a dama daquele casal aparentemente estava trocando uns olhares com ele, e aí assim, coloca como os olhares maliciosos que estavam sendo trocados ali. Enquanto isso, o narrador estava muito ocupado prestando atenção num mamute, num fóssil de mamute que tinha lá. E que ele tava, super interessado naquilo, mas não por nenhum motivo científico, mas sim porque, ai meu Deus, era super legal, olha só que legal, o mamute aí, né? Então olha a trompa do mamute, que legal. Mas enfim, o palestrante ainda lá falando, e depois de um certo tempo o próprio Lino percebe que já tá ficando tarde, já era 10 horas, quando que isso vai acabar, tá muito chato. Mas o palestrante continua falando, até que dá hora de ir embora. E tanto o narrador quanto o Lino saem do salão, pegam um táxi e vão para casa. E aparentemente eles voltam da exposição com tanto repertório quanto entraram, certo? Porque eles não absorveram quase nada de uma explicação que de fato era muito chata. E quando o conto acaba, o Monteiro Lobato ele coloca aqui da seguinte forma, né? A ciência e a arte, elas devem andar juntas, porque a ciência é verdadeira e a arte é harmônica. A ciência sem a arte é aquela verdade bruta, aquela verdade dura, e a arte sem a ciência é aquela harmonia falsa. E que então os dois devem andar juntos, né? Os dois devem estar juntos. E que aquele palestrante que estava fazendo a exposição, ele tinha 2 mãos, essas mãos deveriam estar carregando a ciência e a arte, mas estava carregando só uma, a ciência, enquanto a outra mão estava vazia. E é por isso que ele não era um bom palestrante, ele não era um bom explicador. Ele deveria ter aliado a arte à ciência, ele estava só com a ciência. É por isso que as pessoas não prestaram atenção, é por isso que estava todo mundo bocejando. Então o Monteiro Lobato, ele coloca de uma maneira só um pouco mais implícita que a função do explicador não é só ter muito conhecimento, é também fazer com que aquele conhecimento seja apresentado de uma maneira que seja interessante, de uma maneira que seja palpável, de uma maneira que seja palatável, para as pessoas conseguirem digerir aquela informação e de fato terem o seu repertório aumentado. Porque do que adianta você expor tanto conteúdo se ninguém estava prestando atenção e se isso não estava aumentando o repertório de ninguém, certo? Perde totalmente o propósito. E a crítica do Monteiro Lobato era justamente essa, né? Que a explicação de que a exposição do conhecimento científico também deve ser algo interessante. E é basicamente isso que o texto Yang Zenyu tenta dizer, né? O texto Pessoas Chatas tenta falar que você não deve ser chato quando está explicando, e o que é justamente aquilo que eu tenho tentado não fazer durante essa minha fala. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha cumprido esse papel de explicador, um explicador que consegue apresentar as coisas de uma maneira digerível, correto? Então, muito obrigado por me ouvirem. Acho que você não conseguiu, Bruno. Brincadeira. Hoje o nosso podcast termina por aqui.
Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo Café das Letras.